Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? No devocional, estou mandando por aqui, falaremos então acerca de Efésios. Prometo não utilizar tanto de hermenêuticas e exégeses, embora seja inerente este tipo de estudo, uma vez que a própria palavra se justificando em si mesma, amém? Darei mais ênfase ao que me chamou a atenção o capítulo 2, não que os demais não tenham me chamado, mas o capítulo 2 de Efésios em si me chama muita atenção. Todos nós sabemos que o castigo do nosso pecado, o castigo dos nossos erros e das nossas iniquidades é a morte. Isso podemos encontrar lá em Gênesis 2, no verso 17, que diz o seguinte: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E já no Novo Testamento, em Romanos 6, 23, nos justifica, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que pecam, aqueles que andam no pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, esses já estão condenados à morte. O caminho deste mundo é o caminho de Satanás, que conduz ao pecado e, por conseguinte, à morte. Desde a primeira vez que pecamos, somos separados de Deus e somos incapazes de escapar do castigo da morte. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 59, nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Embora o caminho do pecado, como vimos, é a morte, embora sejamos neste mundo de pecado, este mundo perverso, Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos envia o seu Filho para que sofra o seu castigo, para que sofra o castigo da morte que nós merecíamos. Nós éramos merecedores deste castigo. Pela graça de Deus, aqueles que estão em Cristo, vejam bem, em Cristo, foram ressuscitados de seus pecados junto com Ele. E lhes foi dada a vida junto com Ele. Aqueles que estão em Cristo não pertencem mais a este mundo de pecados, a este mundo sujo, imundo, mas foram ressuscitados para nos fazer assentar nos lugares celestiais. Veja quão maravilhoso está escrito no capítulo 2, no verso 6, aos lugares celestiais. Podemos observar então a grande importância de estar em Cristo, de estarmos com Cristo para receber a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. É isso que está lá em 2, no verso 8 deste livro. A graça de Deus exige algo de nós, exige alguma coisa de nós, a nossa fiel obediência ao seu Filho. Tito nos ensina isso no capítulo 2 do seu livro, que nos diz o seguinte, nos versos de 11 a 15: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, anunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A nossa obediência não é de acordo com as obras deste mundo, não é pelas obras que somos salvos, mas de acordo com as boas obras, as quais Deus, de antemão, nos preparou que andássemos nela. É nas Escrituras que nós aprendemos quais são essas boas obras que Cristo criou para nós. No livro de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, o capítulo 3, vamos ver o que está escrito de 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Abrindo aí um parênteses, redarguir, que aparece neste texto, significa qualificar, taxar, acusar. No contexto geral, neste texto, podemos entender como replicar, ou seja, toda a Escritura ela é inspirada para que possa ensinar, replicar, corrigir o homem. Então, se desejamos receber a graça de Deus que está em Cristo, precisamos obedecer fielmente os mandamentos de Cristo. Houve um tempo em que somente a nação de Israel, de acordo com a lei de Moisés, tinha acesso à presença de Deus em seu templo. Estou falando agora do tabernáculo em Jerusalém. Os estrangeiros, os imundos, eles tinham que ficar de fora do muro dos templos. Eles eram separados da comunidade de Israel, eram estranhos à aliança, à promessa. Mas em Cristo fomos aproximados, em Cristo o véu se rasgou, em Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos, em Cristo nós podemos estar na presença de Deus. Em Cristo, Deus aproxima as pessoas de dois modos importantes. O primeiro modo seria, ele reúne os judeus, os gentios, um ao outro em um só corpo. Um segundo modo, ele aproxima as pessoas de Deus, dando-lhes acesso ao Pai em um espírito. Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Cristo não faz acepção daqueles que entendem, daqueles que não entendem a palavra, daqueles que é negro, daqueles que é branco, daqueles que é rico, daqueles que é pobre, daqueles que é um pastor, daqueles que é só um membro. Amém. Cristo, ele não faz este tipo de acepção, ele veio para todos, ele veio para salvar a todos. Não é pela obra que somos salvos, não é pela obra, não é pelo que fazemos neste mundo, embora o que fazemos neste mundo, as consequências de nossos pecados serão levados para a eternidade, mas não é pela obra que somos salvos, e sim pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela é uma promessa, a salvação é uma dádiva, a salvação é uma graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé de Jesus. Muitas vezes a gente quer fazer obras, fazer as coisas para que possamos ser salvos, para nos justificar de algo, mas não. Quem nos justifica é Jesus Cristo, mediante o sacrifício que ele fez naquele madeiro e o seu sangue derramado sobre o madeiro, como era feito já nos tabernáculos em cima do altar do sacrifício. O altar do tabernáculo, que foi feito por Moisés, nada mais é do que uma réplica
do tabernáculo que existe no mundo celestial. Deus deu as medidas, os parâmetros para Moisés de acordo com este tabernáculo. Então, já fomos salvos, não adianta fazer o bem, não adianta fazer o bem ao próximo, não adianta querer fazer algo para chegar à salvação, como muitas religiões por aí pregam que é pela obra, mas não é pela obra. Nós somos salvos graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Isto, vou repetir, não vem de nós. Como diz o louvor, é dom de Deus. É dom de Deus. É um dom dado a nós, a salvação, desde que cremos em Cristo, em seu sacrifício, somos salvos por Ele. Amém?